o assunto do dia, né? A gente não pode se esquecer de falar sobre a vergonha que o Brasil passou na ONU. Então vamos lá, nos Estados Unidos vetaram nesta quarta-feira a resolução costurada pelo Brasil no Conselho de Segurança da ONU sobre a guerra entre Israel e o grupo radical islâmico Hamas. Durante a reunião em que o texto foi votado, o enviado norte-americano à ONU afirmou que os Estados Unidos estão no campo fazendo trabalho duro da diplomacia, trabalhando com Israel, seus vizinhos e a ONU para resolver a crise humanitária. Segundo ele, o país está decepcionado com a resolução da proposta, já que ela não mencionou o direito de autodefesa de Israel. Eu vou começar jogando essa bola pro Ian, porque a gente precisa fazer um panorama um pouco mais geral antes de comentar esse caso em específico, sobre o contexto em que o Brasil se coloca de forma internacional, né? Eu até fiz alguma espécie de remember, né, desde que o governo assumiu, da forma como se portou, principalmente diante da Europa. Então a gente tem toda a polêmica que envolveu o posicionamento do Brasil no duelo Rússia e Ucrânia. Logo depois nós temos toda aquela tentativa que o governo fez de retrazer o Maduro ao Brasil, né, para a posse do Lula. O Maduro, se eu não me engano, veio 2 ou 3 vezes já visitar aqui o país. O Lula também fez um esforço muito grande para recolocar a Venezuela no ingresso em novos blocos econômicos. Nós também temos a interação do Brasil com países, trazendo para dentro do BRICS, países que também são ligados a ditaduras. Nós temos a volta de negociações diretas com países que nos deram calote, como Argentina e Cuba. E ainda por cima nós temos um ministro das Relações Exteriores que praticamente entrega o seu cargo para Lula e Flávio Dino, que nós temos hoje um ministro da Justiça que comenta mais relação exterior do que o próprio Mauro Vieira, que eu mal sei a cara dele. Então eu quero saber, Ian, quais são as suas primeiras impressões de um governo que buscava retrazer ao Brasil aquele espírito de protagonista internacional, né? Cabe ressaltar que o Lula já foi considerado o cara. Lula ainda pode ser considerado o cara num cenário internacional ou não? Não, no cenário internacional, o Lula verdadeiramente nunca foi exatamente o cara. Veja que a linha de base da diplomacia brasileira sempre foi a de ser o mediador dos conflitos, uma espécie de juiz de paz para o mundo todo. O Brasil sempre teve grande talento em não se envolver em conflitos e tentar se colocar à margem deles como alguém que possa auxiliar nas suas resoluções. E ele fez isso na sua participação no Tribunal de Haia, na sua participação na formação da ONU, na sua participação, inclusive, na formação do Estado de Israel, e em diversos outros momentos da história. Agora, soma-se a essa vocação histórica da diplomacia brasileira certas tendências que são do Partido dos Trabalhadores, que são da esquerda latino-americana, em que o lulismo desenvolveu, digamos, a sua doutrina própria de diplomacia para o Brasil, que é o quê? Fortalecer os seus aliados políticos e órgãos de interesse no continente que defendam as suas mesmas linhas políticas e possam auxiliar mutuamente em eleições na América Latina. Então, você tem constantemente o apoio de governos à esquerda por parte dos governos do PT, do Brasil, através de empréstimos do BNDES, etc. E você também tem, inclusive, troca de pessoal, intelectuais de esquerda no Brasil, mesmo o famoso caso daquele marqueteiro do Lula. André Mendonça ou João Santana? Santana atravessou a América Latina fazendo campanhas presidenciais para diversas figuras não particularmente muito democráticas. E obviamente que essas campanhas também eram apoiadas por pessoas ligadas a movimentos e partidos ideológicos de esquerda das outras nações. Então é como uma mútua aliança para se ajudar eleitoralmente nos momentos de necessidade, para se ajudar a criar e pautar notícias internacionais que sejam bem-vindas a particulares campanhas, etc. Então é mais um plano estratégico político do que, digamos assim, uma mera doutrina que veja o benefício e a expansão da influência brasileira no mundo. Para além disso, o Lula também tentou se colocar, sempre no cenário internacional, como aquela figura mediadora que traria paz para conflitos ao redor do mundo. Devemos lembrar, por exemplo, da tentativa malfadada do Brasil de chegar a um acordo para o enriquecimento de urânio do Irã no seu último governo.
que acabou, né, gerando bastante problemas para a diplomacia brasileira. E também a tentativa do Brasil, durante o governo Lula, de expandir seus consulados e embaixadas para todos os países africanos, praticamente, o que acabou se tornando inviável administrativamente. Essas embaixadas e consulados foram fechados. Então, você tem, nesse momento, como prometeu na campanha o próprio presidente Lula, que ele daria o seu foco máximo a tentar retomar essa projeção internacional. Porque ele sabe que uma das coisas que o levaram ao poder é uma certa imagem que o brasileiro tem de que ele é bem visto, a despeito do país ser mal visto. De que ele é um líder internacionalmente bem querido, ao passo que o Brasil é visto como um cachorro vira-lata, um país numa situação vexatória. Porém que, diante de uma liderança espirituosa, capaz, direcionada para a paz, pode triunfar. Sabe, existe essa imagem que ele conseguiu construir, do Lula ter uma aceitação internacional. E é uma imagem que ele coloca em contraposição ao do seu predecessor, Bolsonaro, que, de fato, tinha uma imagem internacional muito negativa. Então, sabendo que esse é um dos trunfos eleitorais do Lula, ele pretende fazer com que esse trunfo eleitoral que ele possui seja valorizado. E essas medidas, que não são só medidas eleitorais, com os países da América Latina, também são suas medidas para, talvez, começar a construir aí uma ponte para a sucessão do que pode ser a próxima figura do PT até essa projeção internacional. Eu acho que esse é o pensamento dele nesse momento. Perfeito. Ricardo, eu notei que nos últimos dias, a esquerda, querendo ou não, ela tentou se movimentar, lançou diversas notas, o PT lançou nota, o PSOL lançou uma nota, na minha opinião, muito mais clara do que o próprio PT, tentando tirar essa imagem daqueles que confundem a defesa da Palestina com a defesa do Hamas, né? Eu queria saber um pouquinho mais a tua opinião, como é que tu vê essa movimentação da esquerda em relação ao conflito, essa mudança de posicionamento? Tá, vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu vou falar é sobre a proposta do PT, do Brasil no Conselho de Segurança da ONU. A primeira coisa que a gente tem que ter em vista é o Conselho de Segurança da ONU só teve um voto contrário à proposta do Brasil. Não é como se tivesse chegado uma proposta completamente sem pé nem cabeça, sem nenhum tipo de anuência, que chocou os países que estão no Conselho de Segurança, e daí todos eles disseram, não, essa proposta não tem condição, veja bem, isso aqui é um absurdo. Não foi o caso. Nós tivemos votações por aprovação da proposta do Brasil, do cessar-fogo, de países como Suíça e França. Ninguém vai querer me dizer que o governo da Suíça e o governo da França são governos comunistas. Nem muito menos seriam governos pró-islâmicos. Particularmente da França, não é. A gente sabe que a França está, neste momento, com vários problemas com a comunidade muçulmana dali, com a comunidade de imigrantes e tal. Então, assim, não é um governo pró-muçulmano. E, no entanto, aprovou a proposta. Dois países se abstiveram da votação, que foi o Reino Unido, a Inglaterra, e a Rússia. Rússia que tem, muita gente não sabe disso, mas a Rússia tem boas relações diplomáticas com Israel há muito tempo. Inclusive, houve uma aproximação da Rússia sob Putin com Israel, né? Então, a Rússia se colocou como abstenção. O Reino Unido também foi abstenção. Os outros países foram favoráveis e teve um voto contrário, que foi o voto dos Estados Unidos. Então, assim, embora eu reconheça que o diagnóstico geral que o Ian fez sobre o PT e sobre o lulismo é absolutamente objetivo, no sentido de que realmente o Brasil está longe de ser um grande país da arena internacional, o PT está longe de representar o país de forma equânime, o PT tem um projeto ideológico e ele se coloca na arena internacional para defender o seu projeto, com todas as mazelas e problemas que ele tem. Mas o fato é que a proposta do cessar-fogo teve quase anuência do Conselho de Segurança, com exceção dos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos alega que está fazendo diplomacia, não, estamos lá fazendo diplomacia, nova menção aqui ao direito de defesa de Israel e tal. Veja, todo mundo sabe, e assim, você precisa ser muito ingênuo e até quase que infantil, quase que viver no mundo da lua, de você achar que os Estados Unidos faz para o mundo islâmico uma política diplomática de conter todos os lados e buscar uma solução
justa e igualitária dos seus conflitos. Isso não acontece. Nos Estados Unidos tem um lado. O lado da América é Israel. Todos os países muçulmanos sabem disso. 1 bilhão e 400 milhões de muçulmanos no mundo sabem disso. Todo mundo sabe disso. Tanto que existem protestos. Protestos acontecem em tudo que é lugar. Né? Por exemplo, a ida do Joe Biden para a Jordânia foi cancelada por protesto. E não foi a monarquia jordaniana que quis cancelar, foi o povo. Então, assim, os Estados Unidos têm um lado no conflito. E é um lado de Israel. De maneira que essa história, essa narrativa de dizer, não, nós estamos aqui fazendo a diplomacia muito esforçada e tal, estamos buscando aqui solucionar a questão, mas aí vem o Brasil com essa proposta em pé na cabeça. Não é assim. Os outros países que estão no Conselho de Segurança, votaram a favor. Houve 2 abstenções, volto a dizer, da Inglaterra e da Rússia, e um voto contrário dos Estados Unidos. E a coisa foi barrada por quê? Porque no Conselho de Segurança, pelo menos os membros principais, não sei se todos os outros, mas os membros principais, eles têm direito a veto. Esse veto ele é imperativo, ou seja, aconteceu o veto, vetou e acabou. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, sobre o posicionamento da esquerda. Veja, aqui no Brasil, e eu falei isso na minha primeira fala lá, que teve um news que a gente tocou no assunto da guerra, e eu introduzi a minha posição falando disso. Existe uma polarização que é muito nítida, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. Não apenas no MBL, no Brasil, na direita brasileira. Isso é uma polarização mundial, em nível global. Como essa polarização pode ser descrita de forma bem objetiva? Como é que eu descreveria essa polarização? Você tem, de um lado, governos ocidentais, governos europeus e dos Estados Unidos e de países, né, do dito Ocidente geopoliticamente considerado, ou seja, aquela definição de Ocidente do Samuel Huntington, que inclui a Europa Ocidental, Estados Unidos, Canadá e tal, a Austrália, tal. Esses países formam o Ocidente. Os governos destes países, eles são pró-Israel, em regra. Você vê que está acontecendo vários protestos em países europeus e algumas leis estão sendo baixadas para que não se faça o protesto da maneira como está sendo feito. Então, existe um alinhamento desses países a Israel. O resto do mundo é diferente. Por outro lado, você tem um nítido, claríssimo alinhamento da esquerda internacional a favor da causa palestina. Muito claro. De onde é que você vê, onde é que se vê esse alinhamento? A gente vê esse alinhamento na postura, especialmente das universidades. É um tema que está sendo muito abordado em vários lugares, ou seja, como as comunidades, especialmente as comunidades dos alunos, têm se posicionado a favor da causa palestina e com críticas muito acerbas, muito agressivas contra Israel. Ou seja, a academia, em nível global, os campi das áreas de humanidades estão com a causa palestina e contra Israel, fazendo protesto contra Israel o tempo todo. A mídia, em nível global, a mídia se coloca, aí a gente tem que entrar em algumas particularidades, a mídia se coloca parcialmente a favor de Israel, parcialmente a favor da Palestina. Aqui no Brasil, a mídia brasileira, muito influenciada pelas faculdades de humanidades, que tem, como eu disse, essa posição, a mídia brasileira é uma mídia bem crítica a Israel. Muito mais crítica a Israel do que a mídia de alguns outros países e do que os governos ocidentais que estão alinhados com Israel. Então, é isso que acontece no Brasil. A esquerda tem a postura, que é uma postura já de muito tempo, pelo menos aí desde a década de 60, num alinhamento forte com a causa palestina. Isso aconteceu por quê? Porque houve uma mutação na década de 60 da posição da União Soviética. A União Soviética, que havia defendido a criação do Estado de Israel e foi o primeiro país a reconhecer Israel, a União Soviética, saiba disso. A União Soviética mudou de posicionamento na guerra de 1967, que foi a Guerra de 6 Dias. Quando a União Soviética muda de posicionamento, existe uma mudança que vai de roldão. Ela muda globalmente o posicionamento da esquerda mundial em face da questão palestina e toda ela passa a ter uma orientação diversa. Isso desde o final da década de 60. Então, o que o PT
e os partidos de esquerda e as organizações de esquerda no Brasil estão refletindo é um certo consenso que está há muitas décadas estabelecido na esquerda. E a esquerda argumenta, ela raciocina da seguinte maneira. Ela enxerga o conflito como resultante de um projeto colonial israelense, que ali se instaurou tentando tomar o território dos palestinos. Ela reconhece a causa palestina como, digamos assim, um símbolo das várias causas dos oprimidos do mundo, é assim que ela vê, e, portanto, ela defende, e vai defender, e tem defendido. No entanto, aí a gente se move sempre num terreno muito delicado. Qual é o terreno delicado? O terreno existem vários, e não é só o Hamas, tem vários grupos guerrilheiros e terroristas que operam dentro da Palestina, dentro daquele território. São vários. É o Hamas, a Jihad Islâmica, e tem outros menores cujos nomes eu não sei, mas tem um monte de gente. Tem taquifiristas, tem gente ligada à Al-Qaeda. Aquilo ali realmente é um barril de pólvora, é um lugar complicadíssimo. Esses grupos todos ali operam. Quando eles atacam, eles sempre atacam com o máximo de crueldade e violência possível. Então eles vão matar civis, eles vão estuprar mulheres, eles vão fazer tudo o que vocês viram. Óbvio, existe um certo exagero da propaganda também, tem coisas que estão sendo colocadas aí, que não são verdadeiras. Por exemplo, essa narrativa dos 40 bebês que foram decapitados e tudo mais. Isso saiu na mídia de forma muito estranha, muito estranha. Teve várias coisas disparatadas. Em um certo momento, Israel disse que aconteceu, aí depois saiu na mídia dizendo que não, e depois saiu que sim, aí um disse que sim, que viu a foto, que não viu a foto. Uma coisa muito confusa. Há uma guerra midiática, uma guerra de informação nesse sentido, mas é óbvio que esses grupos cometem crueldades nos seus ataques. Quando eles fazem isso, eles complicam a posição da esquerda, porque a esquerda em si, ela não é favorável a grupos fundamentalistas religiosos. Ela é favorável, em termos ideais, à resistência secularizada da Palestina, que existe, e a grupos guerrilheiros marxistas, que tinham muita proeminência na causa palestina antes do revivalismo religioso. E diante da pressão que a própria direita exerce no Brasil e que os organismos sionistas israelenses exercem no Brasil, a esquerda se sente numa posição delicada e vai aos poucos recuando. Então, por isso que a gente está vendo esse recuo. A gente vê esse recuo porque no Brasil há uma direita muito forte já, uma direita que tem força midiática, eu digo, fez um presidente a partir do nada, tal que foi o Bolsonaro, você tem uma força midiática grande, você tem um movimento evangélico muito poderoso, que via de regra está com Israel, ou seja, tem uma certa correlação entre evangélicos e pró-sionistas e pró-Israel, e também você tem organizações grandes e fortes e com prestígio que defendem os interesses de Israel no Brasil. Toda essa força pressiona a esquerda, que já não tem, como eu disse, uma predisposição à defesa de grupos fundamentalistas, não é exatamente o caso da esquerda, e daí a esquerda fez esse recuo. Então é por isso que a gente vê este cenário.